Olá meninas, bom dia. Deixa eu fixar o comentário aqui. Pronto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ciclo vicioso e o ciclo virtuoso da menopausa. Isso é importante para a gente começar a fazer uma percepção, uma autoavaliação de comportamentos que nos levam a ter piores sintomas na menopausa ou pior qualidade de vida na menopausa e comportamentos que nos ajudam a ter boa qualidade de vida na menopausa. Então já estou um tempo querendo falar com vocês sobre ciclo vicioso e ciclo virtuoso da mulher na menopausa. E eu estava agora estudando, terminando os últimos ajustes para amanhã abrir o curso da quarta turma do Menopausa Plena, que abre amanhã. Estou desde as 4h30 da manhã trabalhando. E aí eu estou escrevendo uma parte do curso, terminando de fazer um ajuste sobre esse tema aqui. E eu vou levar para a live hoje, que é bem importante a gente conversar sobre esse tema. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso são dois ciclos que a gente tem na vida diariamente, desde o momento que você acorda, só que a gente não percebe. E aí, esses ciclos, vicioso ou virtuoso, eles vão te levar a resultados maravilhosos para a tua vida ou vão prejudicar a tua vida. E isso vale para qualquer área da vida, profissional, familiar, relacionamento, saúde, emagrecimento, menopausa. Então nós vamos focar na menopausa. Fazer uma live mais curtinha para todo mundo que está no almoço conseguir assistir, né? Mas o ciclo vicioso, vamos começar com ele, né? O ciclo vicioso, ele é aquele ciclo de comportamentos que no dia a dia a gente vai tendo, que vai nos levando, nos puxando a piorar a menopausa. Como eu falei, vocês podem focar isso para qualquer área da vida, eu vou focar para a menopausa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu marquei um exemplo aqui num caderno para conversar com vocês. Então, por exemplo, assim, a mulher na menopausa, ela se sente cansada. E por se sentir cansada, que é uma queixa de 70% das mulheres, por se sentir cansada, ela automaticamente reduz a atividade física dela. Ah, não vou sair para caminhar que eu tô cansada, não vou sair para academia que eu tô cansada. Então automaticamente reduz a atividade física. Ela reduzindo a atividade física, com o passar dos dias, ela vai, como os hormônios estão desregulados, ela vai também piorando a qualidade do sono, que faz ela dormir mal, que faz ela acordar cansada, que faz ela reduzir a atividade física porque ela está cansada. E esse excesso de cansaço desregula o centro da fome e saciedade, porque também está desregulado o sono. E começa a comer mais para se sentir bem, porque ela está se sentindo mal. Então começa a comer mais e se sentir bem. Normalmente é docinhos que nós procuramos na menopausa. E esses docinhos a mais, associado à redução da atividade física, associado ao cansaço, associado a noites mal dormidas, começa a aumentar o peso da mulher na menopausa. Olha bem, até agora eu não falei de hormônios, estamos falando de ciclo vicioso que leva a mulher a ter resultados ruins na menopausa. Então leva essa mulher a comer mais, leva essa mulher a começar a ganhar peso. E como normalmente a gente procura na menopausa alimentos, quando a gente não está muito legal, alimentos mais açucarados, mais carboidratos, você começa a aumentar a tua insulina. E a insulina é um hormônio que sinaliza gordura na barriga. E você começa a aumentar a gordura na barriga. E você fica triste por causa disso. E você fica chateada. Então você compensa essa tristeza, essa chateação, buscando um conforto alimentar. Então você volta a comer, que volta a ganhar peso, que volta a botar na barriga porque é uma comida inadequada para a menopausa.
E isso te deixa mais cansada, porque excesso de insulina dá pico de glicose, queda de glicose, e você fica cansada, que novamente reduz a atividade física, que novamente te deixa mais fadigada, que novamente piora teu sono, que novamente te deixa todo dia exausta, e isso vai te levar a alterações de humor, irritabilidade, briga. Então você entrou num ciclo vicioso negativo, porque o vicioso ele pode ser positivo, né? Vicioso negativo. Coisinhas pequenininhas que amarrado em coisinhas pequenininhas viram uma grande bola de problema. E aí você se depara com uma situação que é: como resolver isso na minha vida agora? Porque era uma coisinha pequenininha que virou uma bola de problemas. E agora? Como é que eu resolvo isso na minha vida? Você fica se questionando. Procura até soluções ou respostas e às vezes não encontra o que você gostaria de ouvir. E aí você continua dentro daquele ciclo vicioso. E às vezes as pessoas com quem tu convive, mães, tios, tias, marido, companheiras, amigas, sociedade ao teu redor, tua comunidade, às vezes são pessoas que estão passando a mesma coisa, mesmo as mulheres passando a mesma coisa por você, e uma reforça o negativo na outra. É mesmo, não tem solução, é mesmo, não dá para resolver, é mesmo, não melhora. A minha mãe era assim, minha mãe era assim, nunca melhorou. E você vai se fortalecendo naquele negativo e você não percebe isso, não é por maldade, você não percebe isso. E aí quando vê, você olha para fora e diz assim: eu não consigo melhorar na menopausa. Então, eu não estou falando aqui de tratamento até agora, vocês viram, estou falando de comportamento. Então, meninas, vocês viram o post que eu botei agora, que saiu às 11h30, um post falando como foi a minha menopausa, a minha pré-menopausa, que foi extremamente sofrida, horrível. Se pudesse falar um nome feio aqui, eu falava, porque eu não consigo falar. Senão eu falava um nome feio aqui de como é que foi a minha menopausa. Tá? Então, assim, a minha pré-menopausa. Então, foi terrível. Eu sei o que vocês passam. E eu entrei num ciclo vicioso lá no início da minha pré-menopausa. Sempre cansada, sempre reclamando, comia mais, não saía do sofá, larguei a academia, larguei as danças, não conseguia trabalhar. Via a minha vida como cor de cinza, tudo negativo. Para mim não foi diferente. Até que eu tive que cortar esse ciclo vicioso aí e começar a transformar isso num ciclo virtuoso. Ou seja, o que eu posso fazer de diferente para começar essa roda negativa ficar cada vez menor e minha vida voltar a ser positiva? E aí eu comecei, né, eu sugiro todo mundo a fazer um olhar por círculo virtuoso. Qual é o círculo virtuoso, então? Você se sente cansada, exausta, fadigada. Mas você sabe que é importante fazer algo para mudar isso. Então, com todo o esforço do mundo, você bota o seu tênisinho, você escolhe o teu melhor horário e começa a fazer uma leve caminhada de 20 minutos, de 15 minutos. Ou você começa a subir e descer a escada do seu prédio ou da sua casa, de 20, 30 minutos. Você começa a fazer isso todo dia. Você começa a fazer um movimento positivo para começar a sair do círculo vicioso. Aí quando tu deu aquela caminhadinha, quando tu voltar para dentro de casa, tu vai ficar feliz contigo mesmo. Você vai ficar feliz emocionalmente contigo. Por quê? Porque você venceu aquele cansaço, você conseguiu fazer 15, 20 minutos de caminhada, você saiu de dentro de casa, você se esforçou e você vem com aquele sentimento de vitória. Isso faz com que a tua autoestima, a sensação de bem-estar já vibre mais no positivo. Então, naquele dia, você já vai dormir melhor, já vai ser um dia, pelo menos, tu vai ficar um pouco mais feliz. E aí, no outro dia, tu vai querer repetir isso. Aí você vai lá, vai fazer mais uma caminhada de 15, 20 minutos.
E novamente você vai se sentir vitoriosa porque você está vencendo aquela preguiça da menopausa. E você percebe que isso faz você comer menos, você percebe que caminhar faz você dormir melhor, você percebe que esse pequeno movimento reduz o teu estresse, a tua ansiedade e a irritabilidade. E você começa a entrar então no ciclo virtuoso de colher emoções positivas, comportamentos positivos. Aí você começa a olhar para a sua alimentação de uma forma diferenciada. Por quê? Porque você não precisa mais de tanto doce, de tanta comida como gatilho emocional para se sentir bem. Porque você começou a se sentir bem de uma outra forma que não é só a comida. Sair, vencer a preguiça, voltar da caminhada te faz se sentir bem. E você se sente emocionalmente forte por ter vencido. E você se sentindo emocionalmente forte por ter vencido, a comida não é mais o apoio emocional, a comida não é mais o meu gatilho de apoio, a comida não é mais o meu conforto, a comida não é mais a minha bengala. Então aí você começa a se fortalecer. E quando você começa a se fortalecer, você começa a caminhar, você começa a olhar para a sua alimentação e você começa a dormir melhor. Porque não está dando pico de insulina, isso não deixa você acordada. Você sentindo melhor, você reduz cortisol, o hormônio que deixa a gente acordada e não deixa a gente dormir. Mulher na menopausa, estressada, irritada, mal-humorada, cortisol nas alturas, não deixa a gente dormir. Aí você começa a reduzir esse estresse, você começa a reduzir a irritabilidade, você começa a se relacionar melhor com as pessoas e contigo mesmo. Então reduz a tua ansiedade e você dorme melhor. Tem uma qualidade do sono melhor. Aí você acorda mais feliz outro dia. E aí começa o ciclo virtuoso dentro da sua vida. Então até aqui nós não falamos de hormônio, não falamos de alimentação, tratamentos. São comportamentos que podem me puxar para o lado negativo da vida ou comportamentos que podem te puxar para o lado positivo da vida. E esses comportamentos, eles vão te auxiliar a ter uma vida melhor na menopausa. Eu falo para vocês, amigas, por experiência própria, tá? De que quando eu estava no círculo vicioso, eu reclamava de tudo, via tudo negativo, tudo era ruim. E aí eu escutava as pessoas que falavam que a menopausa era ruim, eu me fortalecia naquilo. Eu ficava presa naquele ciclo negativo e eu não via muita solução. Até que eu tive que tomar um chacoalhão, né? Então eu comecei a escutar pessoas aqui, escutar meu marido, escutar pessoas ali, procurar auxílios médicos, isso, aquilo, tentar ouvir coisas diferentes que me trouxeram uma realidade. Não, para aí, tem coisas que podem ser feitas, tem coisas que podem ser mudadas, tem coisas que podem ser melhoradas e que não é o tratamento em si, é a forma que você se comporta. Até o ano passado, acho que foi início do ano passado, ou metade do ano passado, eu fiz um grupo no WhatsApp que era só sobre meditação, energização positiva. Como é que era o nome? Era do método Louise Hay. Né? Eu apliquei o método Louise Hay com um grupo de mulheres na menopausa. A gente só trabalhou durante 3 semanas afirmações de áudio e de escrita. Durante 21 dias eu botava no WhatsApp. Afirmações de áudio e de escrita. E o que aconteceu? Vocês podem ver ali no meu Instagram em depoimentos, ali tem um depoimento delas. Você vai ver que elas começaram a dar o depoimento que elas estavam se sentindo mais felizes, mais alegres, com menos sintomas da menopausa. Agora eu pergunto para vocês, como isso? Se ninguém deu tratamento, se ninguém deu remédio. Uma grande parte do nosso sofrimento da menopausa está ligado ao nosso emocional. A gente não aceita envelhecer. Ninguém ensinou a gente a envelhecer. Ninguém é ensinado a envelhecer. E a menopausa chega, pá! Quando ela bate ali, ela bate o sininho e falou assim, tu lembrou que tu tá na menopausa e que agora tu vai envelhecer? E ninguém nos prepara para isso. A gente tem um baque. E isso faz com que a mulher, que é um ser naturalmente vaidoso, né? A mulher é vaidosa, ela é um ser vaidoso, a mulher, ela começa a ficar se observando na frente do espelho, não gosta disso, não gosta daquilo, isso ficou assim, isso ficou assado, olha aqui, olha aquilo, e a gente começa
a se comparar. E isso bota a nossa autoestima lá embaixo. O que dificulta passar pela menopausa. Por quê? Porque a gente está todo dia batendo o sininho do envelhecimento. Então, a primeira coisa é se olhar e começar a curtir, produzir um auto-amor. Um auto-amor que talvez você não teve a vida toda, mas que na menopausa ele vai ter que nascer. Como é que ele vai nascer? Você vai diariamente olhar para você e perceber a mulher maravilhosa que você é. Você é sim uma mulher maravilhosa. Ou você duvida disso? Quantas coisas você já enfrentou na vida? Quantas coisas você ultrapassou para chegar até onde você está? Quantas coisas você aguentou? Quantas coisas você teve que aprender, viver para estar onde você está? Você já viu a quantidade de sabedoria que você tem por ter vivido todos esses anos? Já percebeu a quantidade de inteligência que você desenvolveu por ter vivido tudo que você viveu? Você já percebeu a quantidade de conteúdo que você tem dentro do seu coração para dividir com outras mulheres de tudo que tu viveu e aprendeu? Você percebeu que hoje tu é um ser sábio e maravilhoso? E que se tu não tivesse vivido tudo isso que você viveu até aqui, você não teria essa experiência que você tem hoje? Então esse é o trabalho que você tem que começar a fazer para fortalecer o emocional, e esse fortalecimento do emocional vai fazer com que você comece a aliviar os sintomas da menopausa. E há quem não acredite nisso, mas nós somos a energia, nós somos vibração, e o que a gente pensa, ele vibra dentro do nosso corpo. Isso está escrito dentro da Bíblia. Nós somos energia. O que tu pensas, o que tu produz, tem vibração. Então, por isso que a gente tem, como diz a Bíblia, a gente diz o que lá na Bíblia? Orai e vigiai. Já falei uma live aqui sobre isso. Orai e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai seus pensamentos, porque nem sempre eles são bons. Não é assim? E a menopausa, a gente precisa muito desse fortalecimento emocional, porque a gente fica muito frágil, meninas. A gente fica muito frágil, a gente fica muito sensível, a gente fica muito delicado, como se fosse um cristal. A gente quebra rápido pela sensibilidade que a gente fica na menopausa, por tudo que está acontecendo no corpo e no físico e no emocional, né? Então a gente precisa se fortalecer. Então quebrar esse círculo vicioso que leva a gente ainda a ter problemas de saúde, que é o comer errado, aí não faz atividade física porque está cansada, e aí come coisa que deixa a gente mais cansada ainda, que se comer muito açúcar, muito carboidrato, ele melhora no início a tua energia e vitalidade, mas logo depois você fica com muita preguiça, com muito cansaço. Aí o que acontece? Fica mais tempo em casa, não faz atividade física, e esse círculo reduz o teu metabolismo, reduz a tua massa muscular, e você vai ganhando peso por estar tão bem dentro desse círculo vicioso de comportamento errado, que associado à queda de estrogênio, à queda de estradiol, associado a uma pessoa que não dorme bem, pode te aumentar muito a tendência de ganhar peso, principalmente na barriguinha. Por isso que é muito importante quebrar o ciclo vicioso, aquilo que está te fazendo mal, e entrar para o círculo virtuoso, pequenos comportamentos diários que vão te levar a ter uma vida melhor na menopausa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Vocês estão entendendo até aqui o que eu estou falando? Dá para entender? Tem alguém que fez uma pergunta aqui. Vocês podem fazer perguntas, tá? Deixa eu ver o que perguntaram aqui, só um pouquinho. Como melhorar o sono? Para melhorar o sono na menopausa, eu coloco assim para você várias etapas, tá? Porque se tu for uma mulher que não está fazendo uma terapia de reposição hormonal ou modulação hormonal a gente faz com suplementos e ervas medicinais. Modulação. Reposição a gente faz com
os hormônios, tá? Então, se tu não faz modulação hormonal nem reposição hormonal, provavelmente a quantidade de progesterona e de estrogênio estão bem baixos, tá? Ou não. Ou não. Se a mulher na menopausa estiver com as glândulas suprarrenais, que são as glândulas que estão em cima dos rins, produzindo uma boa quantidade de testosterona, que acontece na menopausa isso, uma boa quantidade de testosterona, e que na tua gordurinha que está embaixo da pele, ela é convertida em estradiol, e ela é convertida em testosterona, e você consegue manter ali um estriol, estradiol numa quantidade ali mínima necessária para uma menopausa, talvez se a gente for olhar teu exame, tu nem tem deficiência severa de testosterona, estradiol ou estriol por causa dessa nova bioquímica que o corpo faz a partir das glândulas suprarrenais, tá? Mas, o que eu digo para as mulheres que têm problema de insônia? Primeira coisa é higiene do sono, tá? Isso aí que eu vou falar para vocês, eu aplico comigo para ter uma qualidade de sono boa, senão meu sono fica meio picado. Então, o que é higiene do sono? Quando a gente acorda, a gente precisa ter contato com a luz da rua. Então, acordou, se você mora em casa, tá? Pode tomar seu café primeiro, tal, mas assim, não pode demorar muito, não pode esperar assim 1 hora. Você acordou, você deveria abrir a janela ou abrir a porta da casa, se tu mora em casa, e olhar para o céu durante 2, 3, 4, 5 minutos. Mesmo que não tenha luz solar. A frequência das ondas solares emitidas no céu, mesmo em dia cinzento, entra dentro dos nossos olhos e regula a nossa melatonina para a gente dormir melhor à noite. Olha que coisa maravilhosa isso. A vida é perfeita, gente. A nossa pele capta o contato com a luz solar, mesmo em dias cinzentos, capta a luz solar pela pele. A pele tem receptores de luz solar que manda para o cérebro informação que você acordou. Regula a melatonina para a noite você dormir. Por isso, quem trabalha em home office, quem sai correndo de casa, entra no carro, entra no escritório, não vê a luz solar, vai ter problema de sono, vai ter problema de cortisol alto, de estresse, de irritabilidade, porque melatonina e cortisol vai estar tudo virado, porque melatonina e cortisol andam juntas. Então, essa é a primeira coisa. Acordar de manhã, olhar para a janela, quem mora em apartamento, abre a janela, olha para o céu, deixa a luz entrar no olho, o teu cérebro identificar que você acordou e regular a melatonina. Segundo, não tomar produtos excitantes, cafés, guaranás, cafeínas, álcool, energéticos, depois das 3 da tarde. Cafeína, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui, é importante. A cafeína leva 6 horas para sair do sangue. Vocês sabiam disso? 6 horas. Se tu tomar um café às 3 da tarde, 9 da noite, tu tem cafeína ainda no sangue. Aí vai começar a baixar a cafeína para começar a melhorar a melatonina, para começar a dormir. Que hora que você vai dormir? Então, o café deveria no máximo 3 horas, mas assim, ó, raspando. Se fosse só de manhã, melhor. Ou até 2 da tarde, poder acabar às 8 a cafeína, para até às 10, 10 e meia, essa cafeína começar a limpar do sangue e a melatonina começar a aumentar. Tá? E todo tipo de energético, quem toma energético assim, 5 da tarde para academia, vai dormir meia-noite, 1 hora. Lembra disso, 6 horas fica no sangue. E normalmente os energéticos têm cafeína, então cuidado. Outra coisa importante, durante o dia, a alimentação, ela não pode ser rica em carboidrato e açúcar. Gente, quando eu falo que não pode ser rica em carboidrato e açúcar, não é para fazer dieta sem carboidrato e passar fome, não é isso. É comer menos pão, um volume menor de macarrão, menos batata, arroz no prato, menos. Não é para deixar de comer, é menos. Por quê? Para você não dar pico de insulina toda hora no corpo. Insulina é inflamatória.
Excesso de insulina inflama seu corpo e desregula hormônios. Entendeu, meninas? Então, alimentação mais leve durante o dia. Deixa as coisinhas mais pesadas para brincar no final de semana, uma vida social. Mas, na maioria dos dias, tentar cuidar. Aí, você precisa, durante o dia também, cuidar do quê? Estresse. Não tem como. Tem que cuidar do estresse. Pessoa que está sempre brava, sempre irritada, sempre xingando, sempre mal-humorada, não vai dormir bem, gente. Por quê? Porque produziu o dia todo adrenalina, estresse, irritação, os teus nervos por dentro ficam o dia todo assim. Como é que vai deitar e ter um sono profundo e relaxante? Eu vou dar um exemplo para vocês, de mim essa noite. Essa noite eu não dormi bem, mas eu sabia que eu não ia dormir bem. Ainda falei para meu marido, eu não vou dormir bem essa noite. Por quê? Porque eu fiquei trabalhando ontem o dia todo e eu parei de trabalhar, era quase 15 para as 10 da noite. Fazendo o quê? Montando, terminando de fazer os ajustes por curso que eu vou lançar amanhã, o Menopausa Plena, 4ª turma. Hoje, eu me acordei 4h30 da manhã para, dar pau ali, acabar o máximo, porque amanhã tem que estar rodando as coisas. Então, o que aconteceu? Quando eu fico muitas horas à noite no celular, no computador, como fiquei ontem, eu sei que eu não durmo bem. Então, eu acordei várias vezes à noite. Várias vezes. E eu tive que acordar às 4h30 para trabalhar, para dar conta de fazer tudo que eu tinha de manhã e o que eu tenho que dar conta ainda até a noite. Então, quando tem esses cursos, esses lançamentos, que eu preciso trabalhar mais, eu sei que eu vou dormir menos, que o meu sono é agitado. Por quê? Porque eu produzo adrenalina, porque quando eu estou lá no computador e trabalhando e fazendo, que arrumando isso, que daquilo, o site deu problema, o outro site deu problema, e o negócio, o link de compra não anda, e eu passo para as pessoas verificarem, e aí demora a dar a resposta, aquilo vai, aquilo vem. E eu ficava ali tensa na frente do computador, trabalhando, criando conteúdo. Como que tu vai dormir tranquilamente? Olá, bom dia, amada, sou quem está entrando agora. E aí, eu sabia que eu ia dormir bem. Então, controlar o estresse durante o dia é importante. E eu não fiz uma coisa que eu poderia ter feito durante a noite. Porque eu estava tão concentrada no computador que eu poderia ter feito uma coisa que eu não fiz. Eu poderia ter pego lá meus 500 ml de chá de melissa, com cidreira, camomila e amora, que esse chá para mim é maravilhoso, para mim funciona muito bem, e deixar 500 ml na mesa. Enquanto eu estava trabalhando no computador, eu poderia estar tomando o chá, mas estava tão concentrada, eu fiquei 5 horas concentrada no computador que eu esqueci. O que aconteceu? Agitou demais, não dormi bem. Então, se a gente tem essa agitação, esse estresse, essa coisa assim no dia a dia, seja por problemas de trabalho, de família, não importa quais, durante o dia tomar chás relaxantes para manter o sistema nervoso calminho e não agitadão. Então, é melissa, camomila, cidreira, erva doce é maravilhoso para a menopausa, erva doce e funcho, né? Mulungu, então às vezes eu faço de mulungu, às vezes eu faço de melissa, às vezes eu misturo melissa, salve mulungu, às vezes eu misturo melissa, cidreira, erva doce, às vezes eu faço só erva doce com camomila. Então eu vou fazendo os chás e eu não tomo pouquinho, eu tomo assim meio litro durante o dia, às vezes eu tomo quase 1 litro. Então, dependendo do meu ritmo de trabalho, eu tenho que manter o meu nível de estresse mais controlado, porque se eu deixar meu corpo ficar assim, eu começo com fogacho. Isso é mais uma coisa para vocês pensarem. Se agitar demais, eu aposto que várias de vocês também começam com fogachos. Então, os fogachos a gente trata também fazendo o quê? Mantendo o sistema nervoso central calmo, tranquilo. E nada como um chazinho básico, simplesinhos como esse, que não vai ter efeito colateral hormonal nenhum, que a gente pode tomar. E pode tomar todo dia. Só tem que revezar, né? Reveza os chás para tomar todo dia. O chá de melissa, por exemplo, para quem tem problema de tireoide, o chá de melissa não se deve tomar todo dia, porque ele dificulta o funcionamento, a captação de iodo pela tireoide. Mas pode ser tomado, mas não pode ser todo dia. Tá? Eu tenho hipotireoidismo. E eu trato meu hipotireoidismo há 15 anos. Né? Mas eu como brócolis, eu como repolho, eu tomo melissa, às vezes eu como tofu,
Todas essas coisas que não poderiam, eu como. Mas por quê? Porque eu uso vários nutrientes, zinco, magnésio, complexo B, algas marinhas, que deixa a tireoide saudável. Então, não é comendo esses alimentos que poderiam afetar a tireoide que vai afetar, e nem o chá de melissa vai afetar, porque eu estou com um aporte de iodo, de minerais equilibrados, vamos botar assim, para manter a tireoide funcionando, tá? Mas, quem não tem esse acompanhamento, né, meninas? O chá de melissa não deve tomar todos os dias quem tem problema de tireoide. Mas você pode usar assim, dia não, toma 2, 3 dias, aí para, toma outro chá, depois toma de novo, tá? Você pode fazer isso. Depois, nós temos que fazer o quê? Horário da janta. O horário do jantar, ele tem grande interferência na qualidade do sono. Muita interferência. Então, eu sugiro vocês não jantarem depois das 7 horas. Se não conseguir, no máximo 8 horas. Mas 8 horas vai ter que ser uma janta muito leve, tá? Vai ter que ser uma janta assim, tipo legumes no vapor, só uma saladinha com um ovinho cozido, ou um peixinho, muito leve. Né? Ou uma vitamina de fruta, ou umas frutas picadas com várias cimentinhas, iogurte natural, uma coisa de fácil digestão. Porque normalmente as pessoas dormem ali entre 10h30 e 11 horas e você não pode ficar digerindo carnes na hora que você vai dormir. Uma carne ser digerida, ela leva 4 horas. Então, se tu comer 8, tu vai parar de digerir aquela carne meia-noite, você não vai dormir bem. Não vai dormir bem. Tá? Então precisa comer alimentos leves, que não atrapalham a digestão. Da 1 da manhã às 3 da manhã, o seu fígado faz limpeza de todo o teu corpo. Qual é o horário do detox do fígado? Da 1 da manhã às 3 da manhã. Isso é medicina chinesa. Se você está comendo no horário que ele está fazendo detox, você está digerindo no horário que ele está fazendo detox, você não vai ter detox do seu corpo. Você vai acordar inchada, cansada, com olheira, com bolsa embaixo dos olhos, toda intestino trancado, toda errada. Por quê? Porque está comendo errado, no horário errado, alimento errado, tá? Então, é muito importante uma janta cedo e de alimentos leves, tá bom? E aí, outra coisa importante também é desligar as luzes. Aqui em casa, 8 horas da noite, eu desligo todas as luzes da casa. Eu começo a botar luzes indireta. Então, eu ligo o abajur, eu ligo essa aqui, ó, essa estante que eu tenho na sala, ó. Eu ligo essas luzes indiretas, luz indireta do armário da cozinha. Então, fica essas luzes amarelas de baixa intensidade pela casa. Porque eu gosto de dormir entre 10 e 10h30 e meu marido também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer, o cérebro tem que entender que a luz do dia está caindo. E conforme a luminosidade cai, a tua melatonina sobe para você dormir. Por isso que luz ligada branca, essas luzes brancas, que hoje em dia todo mundo bota, as luzes ligadas brancas, celular, computador, televisão, todas essas luzes ligadas, o teu cérebro entende que você está de dia, Então não produz melatonina suficiente e aí o que acontece? Você não vai dormir. Então 2 horas antes de dormir, você precisa apagar todas as luzes da casa e tirando a intensidade das luzes para você começar a produzir aumento da melatonina. Eu estou ali na alta, sinaliza sono. Aí você dorme. Tudo isso é um ciclo virtuoso. É o ciclo do bem. Ciclo do bem para dormir. Tá? Não sei se respondi você, acabou até sendo uma aula. Meninas, mais perguntas? Vocês entenderam um pouquinho desse nosso comportamento negativo, que aí nos traz uma menopausa mais negativa, e o comportamento positivo, que nos leva para uma menopausa mais positiva, mais alegre, mais de bem-estar com a vida, e que tem muito a ver com aqui, né, com as coisas que a gente sente, com as coisas que a gente pensa, né, comportamentos diários, né, isso é muito importante.
Quantas vezes as pessoas iniciam, às vezes, um tratamento para menopausa e falam assim, ah, não, vou ter que fazer tudo isso, eu não vou fazer. As pessoas largam o tratamento e para voltar para o ciclo vicioso, para o ciclo que está fazendo mal. Mas tu sabia que a gente se acostuma a viver mal? Que a gente se acostuma com a dor, que a gente se acostuma a achar que o ruim é bom? E aí a pessoa não consegue sair da coisa ruim porque acha que tá bom, é assim, vamos viver assim. Então vive com a dor, vive com a insônia, vive aumentando o peso, vive cansada e fica ali. Eu sei que muitas vezes, meninas, a gente procura auxílio, ajuda e não tem. No meu post hoje eu escrevi sobre isso. No início da minha pré-menopausa, nossa, eu fui em muitos profissionais procurar ajuda e o que eu ouvia nunca me satisfazia, sabe? Não era legal. Foi onde comecei a estudar e vim aqui trabalhar com vocês, né? Estudei muito, continuo estudando muito para poder trabalhar com vocês, né? E aí eu apliquei tudo que eu falo com vocês na minha vida. Quem me acompanhou meu Instagram desde 2 anos atrás, quando iniciei, pode ver 2 anos atrás a forma que eu falava, a forma que eu estava, do que eu tô hoje. Eu estava na época lá cansada, com mais olheira, fadigada, desnutrida, porque eu tinha perdido um monte de peso na menopausa, perdido um monte de músculo. 2 anos depois, tô recuperando a minha massa muscular, vitalidade, energia, consigo trabalhar, voltei a namorar com meu marido. Por quê? Porque tá tudo reguladinho. Tá? Então, assim, a gente recupera a vida de volta. Mas, olha o tempo que eu levei até tudo dar certo. Então, a gente não pode desistir. Porque o que acontece? Acontece que a gente desiste antes de dar certo. Passou 30 dias, 60 dias, não melhorou, o que a gente faz? Vou largar tudo, nada funciona. Não é assim que a gente faz? E aí, desiste. Então, desiste antes de dar certo. E aí, então, a maior parte das pessoas, elas não melhoram pela desistência, né? Então, não desistam de ter uma vida melhor na menopausa. Não desistam de melhorarem. Não desistam de terem uma vida boa. Não desistam. Porque é possível. É possível. Talvez ainda não chegou a forma, não chegou o jeito certo para você. Talvez você não encontrou o caminho certo ainda não cruzou contigo a hora certa, as coisas certas. Não desista. Porque se eu tivesse desistido, eu não estaria hoje aqui trabalhando com vocês na menopausa. Porque no início eu levei 6 meses tentando achar uma forma de eu arrumar aquela menopausa que eu estava vivendo e eu não conseguia. Se eu tivesse desistido, eu não estaria hoje trabalhando aqui com vocês e dizendo que é possível. E desenvolvendo tratamentos, e desenvolvendo curso, e desenvolvendo isso aqui. Por quê? Porque eu sei que é possível. Entendeu, meninas? Então não desistam. Vai chegar a hora certa, o momento certo, a situação certa para vocês também acontecerem isso. Mas não desistam. Às vezes não é fácil, é difícil, mas assim, meninas, a gente tem no mínimo mais 32 anos, para quem tem 50 anos agora, 32 anos, que é o levantamento do Ministério da Saúde. A nossa previsão de vida atual é 82 anos para as mulheres, no mínimo. No mínimo. Então, assim, não desistam de como vocês vão viver. Vão fazer coisas que vocês não fizeram, vão... sei lá, vocês tinham um sonho de mudar de profissão. Até atendi um dia desse uma paciente que ela disse, mudei de profissão na menopausa, estou feliz da vida. Na verdade, 2. Mudei de profissão na menopausa, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, recomeçando aos 50. Então, assim, não fiquem paradas achando que o tempo passou. Isso aí era o antepassado, era nossas bisas, nossas avós. No tempo moderno que a gente tem, nossa, a gente vive pra caramba, a gente tem tanta coisa pra fazer. Vão viajar, Quem não aprendeu a dirigir ainda, vai aprender a dirigir. Quem sempre quis ser dançarina, vai ser dançarina. Quem sempre quis, sei lá, cantar, vai pra aula de música, mesmo que seja só pra você aquilo ali, entendeu? Vai fazer coisas que te deixam felizes. Felicidade cura, né? Felicidade traz muita coisa boa pra gente. Eu mudei meus hábitos e consegui até emagrecer. Olha ali, ó. Viu, gente? Que a J. Borba tá falando. Eu mudei meus hábitos e consegui até emagrecer. Perfeito. Ela é um exemplo do que eu tô falando. Ela entrou no ciclo virtuoso, que é o ciclo bom,
e colher um monte de benefícios e o emagrecimento. É isso aí. Dá certo, ó, tá, meninas? Dá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Eu acho que foi isso. Amadas, espero ter ajudado vocês com essa live, com esse bate-papo, que é sempre maravilhoso. Agora eu vou continuar minhas coisinhas aqui. À tarde vou pro consultório, mas a gente volta a se falar, tá bom? Então, um beijão no coração de vocês. Pensem bastante no que a gente conversou aqui e beijo de coração e até depois.